Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de encontro, né? Boa tarde a todas, todes e todos. A gente está no nosso segundo dia do nosso evento da Consciência Negra, e antes de eu passar a palavra para a Brunelli, para ela falar um pouquinho dos nossos convidados, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o arquivo e sobre o projeto Arquivo Aberto. Eu sou Maria Eduarda, eu sou graduanda em História pela UFOP. Atualmente eu tenho estudado muito sobre ações de liberdade, né, buscando entender os significados da liberdade para a população negra no século XIX, então é uma coisa que eu tenho buscado muito aprender. Eu sou voluntária do arquivo desde esse ano, né, em maio, e agora eu também sou sou bolsista no projeto de literatura negro e indígena da Escola de Bento Rodrigues, da UFOP com a UFMG. Então eu vou falar um pouquinho sobre o arquivo, né? O projeto do Arquivo Aberto, ele é vinculado ao arquivo da Câmara Municipal de Mariana, que fica localizado lá no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, lá no CHS, lá na UFOP. E o conjunto documental do arquivo, que a gente possui lá, vai desde o século XVIII até a segunda metade do século XX. E quem é a coordenadora do arquivo atualmente é a Anne Jaqueline Torres Silveira, né? O projeto Arquivo Aberto, ele vem desde 2008, a gente tem uma primeira edição em 2008 e ele depois foi reeditado em 2018. E aí um dos principais objetivos do projeto como ele é um projeto de extensão, ele tem como objetivo principal esse contato maior com a comunidade, sabe? Para que esse conhecimento da academia ele não fique somente preso dentro da academia, mas que ele também tenha contato e reverbere na população externa e principalmente na população de Mariana. E aí o projeto, o Arquivo Aberto, ele, a partir de 2018, ele estava investindo muito em ações de educação patrimonial. Inclusive, antes da pandemia, algumas escolas de Mariana levavam seus alunos lá para poder estar tendo contato com esse acervo documental, nessa ideia mesmo de trazer uma aproximação com os documentos, falar sobre a importância dos patrimônios e tudo mais. Só que aí com a pandemia a gente teve que se reinventar um pouco, e aí eu já peguei essa parte de reinvenção, já que eu entrei já na pandemia, e aí a gente buscou outras formas de tentar promover essa educação patrimonial. E uma das formas que a gente buscou foi a divulgação nas redes sociais, principalmente no Instagram, e aí a gente teve algumas ideias também de fazer alguns eventos, como a gente participou da Semana Nacional de Arquivos, e aí a gente teve aquele evento há pouco tempo atrás, que foi com Gabriel Luz, e aí a gente teve esse evento de grande importância, que é falar sobre consciência negra no mês da consciência negra. Não que só novembro seja um mês de falar sobre as pessoas pretas, né? Porque é muito importante sempre estar falando deles, mas aí a gente tem como esse momento, um momento de tentar fazer ecoar a nossa voz. E como hoje um dos temas que a gente quer falar é o não lugar do negro, a gente quer estabelecer esse como um lugar, sim, para a gente estar, para a gente falar, para a gente ser ouvido. Então, agora a Luana vai falar um pouquinho para a gente sobre a ideia do evento. Boa tarde a todos. Meu nome é Luana Brunelli, também sou graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, UFOP, e também entrei no Arquivo Aberto junto com a Duda, né, nessa mudança devido à pandemia. O intuito que a gente estabilizou para fazer esse evento hoje partiu de algumas demandas que a gente tinha nas nossas reuniões. Então, a gente sempre discutia a questão da memória, a questão da história, questão do arquivo, como é que se dá esse espaço, e a gente tinha um pouco de dificuldade de se entender, tá, mas aonde está o negro, né? E aí, depois, o Vitor tinha proposto a gente de ler um texto da Nila, que é uma das nossas convidadas de hoje, e aí, nisso, a gente começou a debater essas questões, e a gente achou super necessário trazer esse tema, né, para a Semana Nacional de Arquivo, Semana Nacional de Arquivo não, Semana da Consciência Negra, né, como a Duda falou, não é só essa semana, né, que a gente tem que falar da importância do negro, mas sim todo ano, né, e aí a gente quis trazer isso, mas acho que é isso, gente, desculpa, eu estou um pouco nervosa, mas agora eu vou chamar a Madu, né, que é uma das nossas outras convidadas também, que vai estar aqui com a gente hoje. Eu não sei se ela conseguiu se estabilizar, porque ela teve um problema de conexão, mas... Espera aí, gente, só um minuto. Como a Madu não se estabilizou, a gente pode começar pela Nila, né?
E você quer se apresentar para a gente e tudo mais? Começar a falar. Bom, eu sou Nila Rodrigues Barbosa, eu sou historiadora, sou mestre em estudos étnicos e africanos e pesquiso patrimônio cultural. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço muito o convite do Arquivo Aberto para estar conversando aqui com vocês, todos novinhas e novinhos, sobre um assunto que já está velho, né? Que é não representação, né? A coisa ainda não está preta nas instituições de memória, né? E dada a cor autodeclarada da população brasileira, a gente já devia estar com a coisa preta há muito tempo. Boa tarde a todos. Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos bem. Meu nome é Marina Sampaio, eu sou estudante da UFOP, curso de bacharelado de História. E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre essa não presença, esse não lugar do negro nos espaços de memória oficial. E eu espero contribuir um pouco para a nossa discussão, apresentar um pouco da minha opinião do assunto, até porque eu não tenho muitos escritos para poder falar sobre, assim, é muito uma opinião e uma sistematização que eu acabei concluindo, né? Eu acredito que, por enquanto, seja isso. A gente está só se apresentando agora? Sim? Sim. Já posso. Então é isso. A gente já pode dar andamento. Quem vai começar agora é a Madu, a Marina, né? E aí depois a gente Uhum. vai ouvir a fala da Nila também. Caso vocês, no decorrer das falas das duas, tiverem alguma dúvida, é só ir mandando aqui no chat, que depois no finalzinho a gente vai dar uma lida e vai debater algumas questões. Então, gente, boa tarde. Como eu disse antes, espero que vocês estejam bem e vocês aproveitem esse espaço que a gente está construindo aqui, esse espaço de troca, esse espaço de acolhimento, e o espaço para a gente poder debater as nossas questões entre os nossos. Eu acho que isso é muito importante, principalmente dentro do espaço acadêmico, que é um espaço de disputa muito grande, principalmente para nós, pessoas negras. Eu sou Marina Sampaio, eu faço o curso de História, bacharelado, desde 2018. Em breve estarei me formando. Triste, mas acontece. A gente tem que concluir os nossos ciclos e avançar. Desde o meu primeiro momento dentro da universidade, eu acreditava que eu fosse estudar algo completamente diferente do que eu estudo hoje. Hoje eu tenho foco em estudar principalmente a história da América e a história da ancestralidade que tem na América, porque a América ela vem para a gente enquanto um espaço geográfico muito grande e com muitas culturas dentro de um espaço único. Então, é como se toda a América fosse construída por várias múltiplas culturas e todas elas nos alertam para que a gente precise entender o nosso passado, que a gente precisa reorganizar os nossos valores, as nossas morais de acordo com o que é certo para a comunidade, o que é certo para a nossa ancestralidade e o que é certo para o futuro, porque a gente constrói o futuro se baseando nas ações do passado. Então, esse ciclo de acontecimentos, esse ciclo de contato, ele não é algo linear. Eu diria que ele é algo em espiral, porque os acontecimentos eles não se repetem exatamente, mas eles têm alguma similaridade e alguma coisa que no passado a gente consegue encontrar respostas ou então direcionamentos que nos deixem em determinado aspecto mais tranquilos sobre quem nós somos, sobre a nossa importância dentro da sociedade, qual que é o nosso papel para contribuir dentro dessa sociedade e o que a gente pode construir.
porque desde que a gente tem o nosso primeiro contato social, a gente, eu digo nós, pessoas pretas, sempre nos é dito que nós temos o futuro pré-determinado. Eu não acredito nisso, porque se os nossos ancestrais eram tão múltiplos e ocupavam diversos espaços, por que não vamos ocupar esses espaços e mostrar para essa cultura que insiste em nos oprimir, insiste em reforçar que nós não temos multiplicidade, que nós não temos tecnologias, que nós não temos aspectos que nos fazem sujeito, nós vamos mostrar para eles, através do nosso maior patrimônio, que são os nossos corpos, nós vamos mostrar para eles que eles podem até tentar, mas a nossa ancestralidade, ela vem nos nossos corpos, na nossa memória corporal, na nossa memória vocal, na memória musical. Tudo isso reflete o poder e a magnitude de todos esses povos que juntos formam o que nós somos hoje. Então, esse é um pouco do meu direcionamento acadêmico. Vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Hoje eu tenho 2 pesquisas em andamento. A minha primeira pesquisa, na verdade, é o meu projeto de IC, e quem sabe outros projetos, que eu pesquiso sobre a cultura Baurum, que é um movimento de ocupação de espaço através de um corpo político. A partir do momento que a gente entende que os nossos corpos são o nosso maior patrimônio, nossa principal fonte de conexão com os nossos ancestrais, a gente compreende que toda a movimentação que os nossos corpos produzem em sociedade reafirmam algum ponto político. Político seja, dentro da Baurum, ele teve o seu primeiro indício de surgimento nos Estados Unidos, em 1958, quando Crystal LaBeija, uma mulher trans, ela fazia parte de um leilão onde várias mulheres trans competiam para ver quem ganharia o maior lance naquele baile de gala para poder jantar com uma das pessoas que estavam ali. Esse baile de gala ele era produzido para a elite nova-iorquina e essas mulheres trans, elas vinham enquanto entretenimento. E ali, o que estava em jogo? Como que essas mulheres conseguiam performar uma feminilidade branca, mas que não condizia com a sua pele, com a sua expressão, com a sua feição, com a sua ancestralidade. E nisso, Crystal LaBeija fica em terceiro lugar nesse leilão, nesse dia, e nesse mesmo dia estava sendo gravado um documentário que chama The Queen, indico para todos e todas, onde ela fala uma frase assim que para mim é muito marcante e que foi um dos principais pontos que me fez entender que enquanto mulher negra é sempre necessário que eu reafirme a minha ancestralidade, que eu reafirme a minha visão de determinados temas ou discussões. E a Crystal LaBeija, ela fala que ela não ganhou porque ela não mostrou uma pele branca igual todas as outras competidoras. Ela estava mostrando mais o tom da pele dela. E ela diz a frase que ela tem o direito de mostrar o tom da pele dela. Ela tem o direito de mostrar que ela é uma mulher negra. Ela tem o direito de ser vista enquanto que ela é. Então, para mim foi uma frase marcante que me mostrou que em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de estar em troca com outras pessoas, é preciso que a gente se reafirme, é preciso que a gente fale o nosso ponto de vista, que a gente simplesmente fale, que a gente utilize da nossa voz para alcançar espaços que talvez presencialmente, corporalmente, não conseguimos, mas a nossa voz ela vai muito além. Ela propaga, e esse é o propósito dela. E é por isso que tentam nos oprimir, porque
A nossa voz tem poder, a nossa voz ecoa, a nossa voz, ela não é somente a nossa voz, ela é a voz de muitos outros junto com a nossa. Porque a partir do momento que a gente se porta em sociedade e que a gente começa a compreender que nós somos homens e mulheres negros dentro de uma sociedade que não nos quer, a gente entende que todas as oportunidades são momentos para poder chamar a atenção para nós, para o nosso grupo, para o nosso coletivo. Porque nós não somos somente nós nunca andamos sozinhos, sempre andamos entre os nossos, mesmo que seja somente com memórias nas nossas cabeças. E hoje eu tenho outra pesquisa em andamento, que é com a Janete Flor de Maio Fonseca. Ela é minha coordenadora nesse projeto, que é a presença negra em Ouro Preto, no século XIX, educação patrimonial através de um mapa digital. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque amanhã a gente vai estar aqui, a gente vai explorar um pouco esse tema melhor, a gente vai abranger melhor, mas acredito que seja importante trazer um momento que me marcou muito durante a pesquisa desse projeto, que foi quando eu tive que trabalhar com as fontes de jornal de Ouro Preto do século XIX, e para mim foi muito esquisito. Muito esquisito, gente, sinceramente. Porque eu não conseguia me conectar direito com o estilo de escrita que eles apresentavam para mim, eu não conseguia me conectar com a organização do jornal, então para mim era sempre uma confusão. E eu sempre terminava de ler um jornal achando que eu não tinha lido nada. Até que eu encontrei um anúncio que falava de um escravo, um escravizado que tinha fugido de uma fazenda e ele tinha conseguido levar 100 mil réis do seu senhor. Na hora que eu vi essa notícia, eu falei assim, Laurinda, eu vou te acompanhar, não vai ter como. Eu não sei porquê, mas de certa forma eu me conectei tão profundamente com a fuga dele e com o sucesso que ele teve de conseguir fugir e ainda levar um dinheiro que, no meu ponto de vista, é dele. E se ele pudesse, eu acho que ele deveria ter levado mais, porque ele merece. E eu acredito que, a partir do momento que eu me conectei ali com o Laurindo, eu tive a minha primeira mudança de grande esfera dentro da universidade e da maneira como eu me porto dentro da universidade. Eu estava lendo as características do Laurindo e o modo como eles descreveram o Laurindo me soou muito agressivo. E me soou muito agressivo porque os mesmos traços que eles falavam do Laurindo, eu reconhecia no meu próprio rosto. Então, eu lembro que eu terminei de ler o anúncio do Laurindo e eu tive que ir na frente do espelho e eu fiquei um bom tempo encarando o espelho. E eu via que o Laurindo, de certa forma, estava vivo em mim e que, por ele estar vivo em mim, através do meu maior patrimônio, eu merecia dar, eu devia, é a minha obrigação, escrever uma história, escrever uma narrativa que honre a história de Laurindo, a presença dele nesse espaço e toda a sua potência, que apesar de não ter sido valorizada pela época, pela circunstância social, econômica e tudo mais, ele não deixou a sua potencialidade acabar ou esmaecer. Ele conseguiu fugir, ele conseguiu pegar um dinheiro para que ele pudesse ter uma moeda de troca. E a partir daquele momento que eu entendi que eu devia escrever histórias e narrativas dignas a essas pessoas, que elas não são somente personagens, que elas são homens e mulheres na história e que merecem ser vistos
e escrever sobre eles da maneira mais verdadeira possível. Como fazer isso? Como? Eu me perguntava, como eu consigo alcançar esse espaço, sendo que eu tenho tantos embates dentro da minha cabeça? Como resolver esses embates? Como seguir dentro de uma academia depois de sentir esse impacto? E aí, ali, eu tive que reavaliar tudo. Reavaliar qual era o meu propósito enquanto historiadora, qual era o meu propósito enquanto uma estudante, qual era o meu propósito enquanto uma aluna, porque dentro da sala de aula é o nosso primeiro espaço onde a gente aprende a se colocar, onde a gente aprende a se defender de argumentos, a gente aprende a debater, a gente aprende a entender que está errado. Então, como que eu ia para dentro da sala de aula se eu não reavaliasse todos esses problemas que estavam na minha cabeça? O Laurindo me mostrou isso. E o Laurindo, ele segue enquanto um lembrete, enquanto um acalento de que eu não estou sozinha e que sempre que eu tiver a oportunidade, e eu vou lutar para que essas oportunidades aconteçam, porque não dá para a gente querer que as oportunidades aconteçam e ter uma reação passiva. A gente precisa mudar essa nossa passividade. A gente precisa focar no nosso sentimento para que a gente consiga ter uma nitidez nos nossos argumentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideologias, para a gente poder, dentro desse espaço de debate, dentro desses espaços que a gente tem agora se abrindo para nós, por exemplo, esse espaço aqui que a gente tem agora, a gente precisa reavaliar, a gente precisa se colocar no papel de entender que você não sabe tudo e que você nem vai saber, mas é a partir desse entendimento é que você começa a encontrar outras pessoas que sabem o que você não sabe e que juntos vocês se potencializam de uma forma que não há discurso contrário que minimize o nosso impacto dentro da universidade hoje, dentro da realidade dos nossos estudantes que estão chegando agora dentro da universidade. E, ai, gente, muitos sentimentos, meu coração está aqui acelerado, mas eu espero que a gente continue aqui juntinhos, tá? Vou falar um pouquinho sobre quando eu descobri que eu tinha voz dentro da universidade. E não só dentro da universidade, dentro de todos os aspectos da minha vida. Porque por muito tempo a gente é ensinado a acreditar que nós não temos voz, que nós não temos direito a opinar, nós não temos o direito de simplesmente falar o que vem na nossa mente. Tudo para nós vem com espera, pensa. Será se você está certo? Será se não está certo? Mas você não pode simplesmente fazer o ato de falar, de colocar para fora, para que juntos a gente restabeleça essas falas, para chegar num consenso onde todos nós conseguimos contribuir para aquela narrativa. E eu comecei a descobrir a minha voz depois que eu escrevi o meu primeiro artigo, onde eu fui 100% sincera à minha essência e não deixei que a cultura europeia falasse por dentro das minhas palavras. Ali, ela não tem espaço. Quem fala sou eu e quem fala são os meus ancestrais. E a partir do momento que eu consegui escrever esse primeiro artigo, eu senti que, pela primeira vez, eu tinha sido ouvida, mesmo que tenha sido por meio de palavras. E a partir disso, eu senti que eu tinha
um, uma oportunidade de tentar falar numa próxima oportunidade. E quando eu falei na minha próxima oportunidade, foi no evento do arquivo, foi evento que aconteceu há 4 meses atrás, e desde então eu descobri que a minha voz, ela é ouvida, que a minha voz, ela propaga, que a minha voz tem importância. E estar nesse espaço de poder aprender com todos vocês, com todos os meus professores, com todos os meus colegas, é mais fácil falar porque eu tenho o apoio de todos vocês. Então, falar não me dá medo, me dá terror. Eu preciso ser verdadeira. Mas, por saber que eu tenho vocês, esse momento de fala, esse momento de explorar a minha ancestralidade, a minha oralidade, fica muito mais fácil. E deixa de ser um fardo para se tornar uma virtude. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua fala, Marina. Muito obrigada, viu? Nossa, emocionante. É bom, né, saber que a gente está nesse espaço, que a gente consiga falar, que a gente consiga demonstrar nossas emoções, as nossas fraquezas também, né? Porque somos seres humanos, também temos as nossas fraquezas, mas também esse espaço é o espaço que a gente junta usa nossas forças e seguimos em frente, né? Ai, gente, muitas emoções. Eu falei que eu não queria chorar, olha aqui. Tô até tremendo. Ai, gente. Ui. Faz parte, amiga. Agora eu vou chamar a Nila e aí depois a gente abre o debate, tá bom? Nila, você pode ficar à vontade, viu, para começar a falar sobre a sua monografia e a sua tese de mestrado, né? Posso? Então, falar depois de uma fala tão potente como essa é meio difícil, mas é preciso recuperar algo que foi tirado dos descendentes dos escravizados, né? A nossa capacidade de articulação, né? Laurindo não foi o único que fugiu, né? E uma fuga, ela não é só uma fuga. Ah, vou fugir para... Não, ela é planejada, né? Geralmente você tem, inclusive, para onde ir. Você tem um caminho traçado. Você tem quem você vai encontrar, né? Então, eu acho que muito do que os descendentes das pessoas que foram escravizadas perderam essa consciência da capacidade de articulação que é inerente aos povos africanos. Todos os povos africanos, né, têm essa capacidade de articulação, é só a gente ver a história. Que não seja apelo, que seja contrapelo, a gente percebe essas capacidades de civilização, de articulação, de reinvenção, né? Falar de lugar e não lugar em instituições de memória tem a ver com história, né? E eu tomo muito para mim falar sobre não lugar, eu tomo esse livro aqui,
do Marc Augé, né? Não Lugares. Esse livro não foi feito com essa intenção de refletir sobre a contradição do não lugar com lugar. Ele foi feito para refletir sobre não lugares. Um dos não lugares que são citados é o aeroporto. Por que o aeroporto é não lugar? Porque ele não permite fixação, ele não permite relação, né? Então ele é um não lugar, porque ele é só passagem para um lugar. E é passagem de um lugar para outro lugar, né? Entre um lugar e outro lugar tem esse não lugar, aeroporto, pode ser rodoviário, né? Eu citaria a estrada também, ela acaba por ser um não lugar, né? É o caminho entre um lugar e um outro lugar. Bom, como eu disse, esse livro não foi feito para pensar não lugar em instituições de memória, mas ele é tão elucidativo sobre o não lugar que eu achei interessante estar aplicando essa análise do que compõe esse não lugar para tentar entender por que as representações sobre um coletivo não inclui nesse coletivo negros e negras como protagonistas, né? Então, para a gente entender lugar e não lugar, a gente não precisa entender o não lugar como contraposição ao lugar. Ora, se ele é passagem, ele não necessariamente é contraposição, né? E aí você pensa, poxa, se o não lugar não é contraposição ao lugar, como que você vai trabalhar isso em instituições de memória? Museus, por exemplo. Eles são não lugares em contraposição ao lugar. Como que isso pode acontecer? Isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu li esse livro e estava pensando em patrimônio cultural, estava pensando em instituições de memória. E aí como eu trabalhei essa ideia de não lugar, mais especificamente na minha monografia da especialização que eu fiz aqui na PUC, de estudos africanos e afro-brasileiros, foi em 2006, 2007, e como eu estava trabalhando em museu, eu fui tentar entender essa questão do não lugar aplicada a essa instituição museu no qual eu trabalhava. Eu trabalhava com documentação textual que tinha no arquivo desse museu. Não é segredo para ninguém que os museus têm arquivos, tanto arquivos correntes de suas atividades e tal, como arquivos arquivos históricos, documentação que chega ao museu, mas que é uma documentação histórica. No museu que eu trabalhei, que foi objeto da minha monografia, tinha uma documentação da Comissão Construtora de Belo Horizonte, né? Ele era um museu da cidade de Belo Horizonte, ele é ainda, né? O Museu Histórico Abílio Barreto, Museu da cidade de Belo Horizonte. Então, configurava-se um museu histórico, contava a história de Belo Horizonte, ele tinha documentos textuais. E tinha também a documentação muito importante da criação daquele museu na década de 1940. Eu estudei esse museu, fui muito bem orientada por um professor da UFOP, que chama Erisvaldo Santos, né? E eu fiz a monografia, né? Eu dissequei toda a criação do museu, tudo que estava envolvido ali, por que imaginaram esse museu e como foi imaginado o acervo desse museu. Né? A cidade foi criada em 1897, ela foi inaugurada em 1897, e o museu da década de 1940 ainda achou aí algum lugar para compor o acervo,
os tais instrumentos e suplício de escravizados, né? Então a gente pensa, o que está fazendo no museu de uma cidade republicana os tais instrumentos de suplício de escravizados? O museu estava sendo criado e isso fazia parte, isso foi um dos elementos, um conjunto de objetos escolhido para compor o acervo desse museu. Então, a gente está... eu estava pensando, eu estava no museu, eu estava pensando nisso e tal. E quando vou verificar isso, tinha vários instrumentos de suplício, né? E tinha também algumas estatuetas, um conjunto de estatuetas aí de umas 9, mais ou menos, estatuetas, né, de 20 centímetros no máximo, né, tamanhos variados, mas de 15 a 20 centímetros, normal, tá, né, em média. Essas estatuetas tinham vários que eram pretas, homens pretos. E essas estatuetas formavam uma coisa que no museu chamava, a coleção dessas estatuetas era chamada tipos populares. Tipos, né? Então, assim, essa sensação que foi descrita aqui, antes de eu falar, né? Pensem bem, uma mulher preta disse o que ela sentiu ao ler jornais e não achar nada de interessante para ela, né? E ela acha um anúncio de fuga de escravizado, né? E ela falou, peraí, isso tem a ver comigo. Não o fato da pessoa ser escravizada, mas o fato da fuga desse escravizado, de como ele planejou essa fuga, ele pegou o dinheiro que ela disse, né, que só podia ser dele, porque era ele que trabalhava, não é isso? Então, é muito importante a gente pensar que uma instituição de memória, tudo o que acontece nela, normalmente, é para inventar uma sociedade, né? Imaginar uma sociedade, no nosso caso aqui no Brasil, com essa história de colonização, né? Mas também com uma história forte de colonização, mas de civilização negra aqui, né? No nosso caso do Brasil, é muito interessante a gente pensar essa história a partir do protagonismo nosso, dos nossos ancestrais. É por isso que uma pessoa, dependendo da sua ascendência, passa por um anúncio de fuga de escravizado, levando 100 mil réis, de uma forma, e outra pessoa, né, com essa ancestralidade negra, começa a ver nessa fuga sinais muito importantes. Sinais de consciência do valor do seu trabalho, sinal de consciência de que é tratado sem humanidade, sinal de consciência de que tem direito a viver e a escolher o seu viver e onde viver, sinal de consciência da violência de um sistema, né, que desconhece não só a sua humanidade, mas desconhece o seu arcabouço, né, tudo que ele tem de conteúdo, né, tanto de ancestralidade, como de memória, como de ciência, como de saber, né, principalmente saber sobre saúde, saber sobre técnicas, né? Isso é importante a gente ter em mente, né? Então, o lugar pode ser considerado como o espaço daquele que o Michel de Certeau, né, aquele historiador, naquele livro A Invenção do Cotidiano, na Artes do Fazer, chamou de ordinário, né? É aquela pessoa
né, que está na sociedade, mas que ninguém liga o que ela pensa, né? Então, mas ela tem esse lugar, ela está no lugar, né? E o lugar também é ocupado por estratégias, né? Por pessoas ligadas a estratégias, estratégia de governo, estratégia de manter os recursos em mãos muito poucas, estratégias intelectuais de pensar a sociedade e tal. E é interessante que o lugar está praticamente todo ocupado por esse ordinário, né? Mas quando se vai pensar numa representação desse lugar, esse ordinário, que é a maioria das pessoas, né, das vozes, dos movimentos que estão nessas práticas sociais, eles não aparecem na representação, né? Então, é aí que é criado a ideia do não lugar, né? O lugar existe e ele é ocupado por uns e por outros, mas na representação do movimento, do que compõe enquanto população esse lugar, a representação é um não lugar para aquele ordinário, é lugar para as estratégias, para quem tem os recursos, para quem tem o recurso, inclusive, de criar uma instituição de memória, né? Então, é isso que eu acho que é importante a gente ter em mente. Quem vai fazer um jornal, um museu, um arquivo, se entender, se reinterpretar como não lugar para os outros e lugar só para uns, somos nós, descendentes desses outros que não estão representados. Ora, mas se essa instituição de memória não me representa, o que isso importa? Eu pensei isso várias vezes, sabe? Por que importa isso? Eu estou trabalhando no museu, o museu não me representa, eu não ligo, né? Ele que está perdendo. O problema é, meu ancestral é um ator, é um protagonista nessa história de Belo Horizonte, história de Mariana, história de Minas Gerais, história do Brasil. São protagonistas, né? E eles não estão representados na representação da história dessa sociedade. E eu estou nessa sociedade. Então, eu vou rasurar essa instituição. Eu vou trabalhar para que essa instituição seja evidenciada como não lugar para mim e para todos os outros que não estão representados nela. Sejamos gays, sejamos negros, sejamos mulheres, né? Sejamos toda a diversidade que somos. Não está nesse lugar de memória. A memória, as instituições de memória, elas têm uma autoridade que é muito questionável para nós, né? E o fato de questioná-las, quando a gente as questiona, a gente tem que ser um pouco mais cortantes nessa crítica a essas instituições. Eu faço isso, várias pessoas fazem isso, né? Nós vimos aqui uma forma de ler um jornal, numa coleção, né, de jornais mais antigos, século XVIII, século XIX. A gente precisa colocar nesta crítica exatamente a explicitação da instituição como não lugar para os outros, sendo que a sociedade ela é feita de uns e outros. A instituição localiza os uns, mas não chama os outros. Por que tudo isso? Um pouco, eu imagino que seja para não expor as contradições.
Por que não expor as contradições? Porque as contradições, elas dizem de mais atores, ou de pelo menos antagonistas, né? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pensar é que o lugar o lugar é em si muito seguro para as estratégias sociais, para o poder, né? Ele pode, inclusive, brincar com a questão da memória, ele pode, inclusive, brincar com o acervo, ele pode, inclusive, menosprezar a nossa capacidade como descendente dos outros, né? De entender que o que está colocado numa exposição é para mim no sentido de me diminuir, no sentido de não me deixar presente naquele lugar. Se eu vou numa exposição de um museu que tem lá os instrumentos de suplício de escravizados, eu preciso que esses instrumentos de suplício de escravizados digam na legenda a que vieram nessa exposição, entendeu? E geralmente não está escrito a que veio numa exposição os tais instrumentos de suplício escravizados. Né? Você pode ir numa exposição, por exemplo, de arte barroca ou arte sacra, cálices, ostensório, turíbulo, estou falando disso. E você achar ali instrumentos de suplício escravizados. Qual a leitura possível de fazer isso, a não ser da contradição? Quem montou essa exposição tem a ilusão de estar me dizendo que arte sacra é feito por alguém que não seja aquele que foi escravizado? Aquele que, por ser escravizado, pode ter comprado, inclusive com a sua capacidade de fazer arte, comprado a própria alforria? Isso não está escrito na exposição, gente. Né? Então, quando vem esses tais instrumentos de suplício, eu acho que eles são, assim, o expoente máximo do não lugar. Né? Mas aí o não lugar, ele não está contraposto ao lugar. E isso a gente precisa estar bem atento. Porque uma instituição de memória, quando ela é não lugar para negros, ela é uma instituição que negocia com a sua própria autoridade de contar a história. E ela, inclusive, justifica que, por ser uma instituição de memória, ela não poderia representar tudo e muita coisa foi colocada no esquecimento, porque memória é isso. Memória é lembrança e esquecimento. Mas bolas, por que o esquecido é o escravizado? Por que o esquecido é o fazer do escravizado nesse período em condições subhumanas? Por que ao escravizado não é reconhecido o elemento de contradição do sistema escravista? Laurindo fugiu. Essa é a contradição. E quando você vai na leitura do que compõe uma pasta ou uma caixa que tem tantos jornais de tal lugar, em tal período ainda do Brasil colônia, ainda das Minas Gerais, enquanto Minas apenas, não sendo Estado, né? De uma Minas colonial, por que você vai lá numa caixa e não vê na descrição desse acervo, do que está ali na caixa,
Temos aqui alguns jornais que falam da política colonial, que falam de batizados, e que principalmente dizem de fuga de escravizados. Esse é o destaque que tem que ser dado ali. Porque essa é a contradição do sistema representado numa instituição de memória. Seja ela um arquivo, seja ela um museu. O que eu chamo a atenção aqui, gente, é que protocolos, normas, tudo isso está prenhe de racismo epistemológico, inclusive. Porque, apesar dos negros estarem rasurando a academia, como a gente viu uma rasura aqui agora, antes de mim, né? Quando os negros estão rasurando a academia, quando eles chegam, se estão no curso de história e vão pesquisar em arquivos, eles vão trombar com as normas de descrição arquivística e não vão achar o que eles precisam para corroborar os seus estudos acadêmicos, entendeu? Então dá a impressão assim, que se eu vou entrar numa universidade, vou fazer lá o meu bacharelado, né? Eu certamente terei dificuldade nos arquivos. Porque os arquivos, eles não foram feitos para a pesquisa dos negros. Porque ele não trata disso. O arquivo trata do sistema, né, escravista. Não trata dos negros. É o contrário, gente. Os arquivos tratam, em seus acervos, das contradições, dos conflitos inerentes ao sistema escravista. E a resistência está ali nesses arquivos, porque não é possível escrever história de Minas Gerais com seus 300 anos sem saber que essa história é negra. A maioria da população no período colonial era uma população negra e mestiça de negros, muitos com indígenas. É isso que a gente tem que pensar. Nós precisamos mudar formas de descrição, de acervos. Nós precisamos mudar formas de efetivação da representação da sociedade, se tratando de Brasil. Minas Gerais tem 300 anos de quilombo, de resistência. Laurindo está aí mostrado por essa descendente dele aí, preta, mulher, ansiosa para mostrar à academia como ela ainda é não lugar para os pretos, né? E eu ainda, só para terminar minha fala, que eu estou falando muito, mas assim, importante, uma das críticas que eu recebi quando fui trabalhar no mestrado, a questão do não lugar, e eu achei por bem deixar esse não lugar para o doutorado, que ainda não fiz, mas aí eu achei um mote bem mais direto em termos de patrimônio, que é a questão do racismo, né? Existe racismo no pensamento do patrimônio artístico nacional, né? O SFAM, ele é uma instituição racista, né? Porque ele tenta limpar o país da influência negra na história desse país. Bom, então, eu lembro que quando eu estava pensando em trabalhar o não lugar também no mestrado, uma das críticas que eu recebi foi isso, né? Foi que aplicar
a noção de não lugar para patrimônio cultural, e a pessoa não via onde ia chegar com isso, porque colocou negro, entre aspas, nesse negócio, né, de estudar o patrimônio cultural, como não lugar para negros, né? E eu achei isso muito interessante, aí guardei essa crítica, porque é algo que é lógico, eu resolvi né, com a dissertação, tanto é que ela foi aprovada e tal, e virou livro, mas assim, é interessante quando as pessoas, quando a própria academia pensa, né, que é um equívoco da gente que quer pesquisar a presença negra na história, a presença negra no fazer, nas sociedades, né, de maioria negra, como é o caso de Minas Gerais, particularmente, né, e a não presença negra na memória oficial, né, é interessante que eles sempre pensam, não, é um equívoco da sua parte. Essa sua análise, ela não tem cabimento, ela não tem base teórica, ela não... dá a impressão que você resume o que foi a contribuição do negro, tudo nessa palavra, negro. E a contribuição dos negros foi muito maior. Vocês entenderam como que os não lugar se constrói? Ele se constrói, inclusive, na negação da nossa inteligência e da nossa capacidade, por causa de onde a gente descende, né? De entender a história a partir do nosso ponto de vista. Né? Esse negócio de pensar negro, não, negro fica muito estranho você pensar assim, negro. Né? Dá a impressão que sim, que você está falando do negro, né? que os brancos chamam, eu tenho tantos negros. Não, não é isso que eu estou pensando. Né? Mas é isso que eles querem fazer com que a gente pense. É isso que eles querem colocar na tradução infiel do nosso pensamento. Então, isso é coisa que a gente tem que pensar, todos nós que estamos na academia, rasurando epistemologicamente tudo quanto é pensamento que está ali. Marc Augé é um homem branco. Michel de Certeau é um homem branco jesuíta. Né? Então, e é possível ler esses homens pensando em como que essa história, a nossa história, a epistemologia da história, como que ela é infiel com a realidade, como que ela se torna não lugar epistemológico para o protagonismo, a presença dos negros nessa história. Né? Não tem como a gente deixar de trabalhar sem pensar que essa questão do não lugar vai estar sempre acometendo a gente enquanto a gente for poucos nessa academia. Todo lugar é o nosso lugar. Não existe não lugar, não pode existir não lugar para negros mais. Eu paro por aqui e peço desculpas se me alonguei demais. Obrigada. Acho que a sua fala foi perfeita, Nila, muito inspiradora. Acho que eu quero até fazer um comentário dessa ideia do não lugar, porque quando eu entrei na UFOP, eu tinha assistido um filme, uma novela que falava sobre o abolicionismo de José Bonifácio. E aí eu lembro que quando eu entrei na UFOP, eu tive contato com um texto que falava sobre o tratado contra a escravidão do José Bonifácio. E quando eu li aquilo, eu quis chorar. E eu estava no meio da aula porque
todo mundo via ele como um cara super abolicionista, mas ele estava lá falando que a gente tinha que acabar com a escravidão porque os africanos traziam imoralidade para o Brasil. E a gente estava destruindo o Brasil porque a gente estava trazendo africanos para cá. Então a gente tinha que trazer mais europeus, porque a raça europeia seria a raça boa. Então eu acho que a partir daquele momento eu pensei, não, alguém tem que falar contra ele, tem que mostrar aquilo, sabe? E acredito que falas potentes como a sua incentivam mais a gente a pensar, cara, a gente não está sozinho. Ah, se alguém falar muito, a gente pode falar, olha, mas segundo Nila Barbosa, eu posso falar isso sim, sabe? Então, assim, muito, muito inspiradora. Eu até coloquei uma pergunta no chat, que aí eu fico pensando, eu, enquanto futura professora, nós aqui do arquivo, o que nós podemos fazer para tirar esses não lugares, sabe? Porque a gente não tem tanto poder. Mas o que você acha, assim? Eu também uma pergunta para Marina também. O que a gente pode fazer com o nosso pequeno poder, né? Na minha opinião, a gente tem que ocupar o poder, sabe? Façamos uma estatística aí de quantos diretores negros um arquivo histórico de algum lugar já teve, né? Principalmente se for lugar do século XVIII. A gente precisa ocupar a gestão. E mais do que isso, a gente precisa ocupar os lugares como professores, como cientistas que somos. Somos pesquisadores. E nós temos, como Marina falou, o corpo prenhe de memória e de história. Dessa história e dessa memória que não está nem representada e nem contada. Porque o corpo branco, ele também está prenhe de memória e de história, mas só tem a história deles. Tanto que José Bonifácio é considerado um abolicionista dos brancos, bolas. Não é isso? Ora, ele queria que qualquer pessoa mais politicamente rica naquela época entenderia o discurso dele. Mas eram tão mesquinhos que não perceberam, só queriam saber do dinheiro, né, do dinheiro que os escravizados traziam, das riquezas que os escravizados traziam para eles. Muito mais que 100 mil réis, mas muito, muito mais. Né? A gente precisa ocupar esses espaços, né? E ocupar mídia, ocupar universidade. É muito sério isso, gente. Começar, né, a mostrar, a ler as coisas como elas estão escritas, né? Ora, se você fala de não lugar para um aeroporto, eu te falo de não lugar em instituições de memória. Ah, que não serve, é o mesmo sentido. É o mesmo sentido. É não colocação, né? E não está contraposto ao lugar. Está ali como uma expertise, né, das estratégias contra, né, quem está nas práticas sociais, que é onde a vida acontece, é onde a sociedade acontece, é onde a sociedade sobrevive, revive, reinventa, etc. Eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares. É ocupar mesmo. E se você não tem voz, fale até você ser ouvida. Você não tem nada a perder. Olhe lá. Se tiver uma lista de quem não vai mais estar, de quem não vai ser convidado a continuar como alguém pago e não voluntário, num arquivo ou num museu, pode ir lá. Na cabeça da lista estão pessoas negras.
E na outra lista de quem vai ser convidado, na cabeça da lista, daquela lista de quem vai ser convidado a deixar de ser voluntário para trabalhar remunerado, estão pessoas brancas. É o que acontece na maioria das vezes. Né? E se acontece de o contrário, é porque até os museus estão como os canais de televisão, sabe? Ah, não, tem que colocar umas pessoas pretas aqui, senão a gente não fica crível. Se eu estou, eu tenho que falar. E independente se eu vou ficar ou não. É a nossa capacidade de rasura. Nós, pessoas negras, responsáveis por tudo o que há de grande, né, nessas histórias todas desse país, nós temos a capacidade de rasurar instituições. Eu falo de cadeira. Onde eu trabalhei, eu fiz uma exposição, né? E uma pessoa, um homem branco, bancou essa exposição assim. Essa menina me desafiou. Eu falei com ela para representar a ausência de pretos aqui nesse museu, e ela achou como representar. Então, ela vai fazer essa exposição. Se alguém quiser ir contra mim, meu currículo tem 60 páginas. Alguém tem um currículo aí com 61? Não? Então, essa menina vai fazer a exposição. Foi assim que eu fiz uma exposição no museu. Eu venci, teoricamente, alguém que tinha poder. Ele não tinha como não apoiar a exposição que eu fizesse para representar a meia-culpa que aquele museu tinha que fazer sobre a representação dos negros durante tantos anos ali. Então é isso que a gente tem que fazer, ocupar o espaço. Desculpa, Maria. Fala aí. Não, não, que é isso. E eu concordo totalmente com tudo que você falou. E eu acho que nós, enquanto estudantes ainda, é aproveitar todas as mini oportunidades que a gente tem de falar, seja dentro de sala de aula, com qualquer temática que apresentem, tenta trazer o seu ponto de vista, tenta trazer o seu entendimento, porque a partir desse seu movimento é que você vai fazer com que o professor comece a se sentir incomodado, porque eles estão muito acomodados nessa questão de só trabalhar essa literatura, essa teoria europeia. A gente não precisa dela para poder fazer estudos maravilhosos. A gente tem aqui na América, e eu digo na América porque a gente tem que pensar no plural. Nós somos múltiplos, não podemos esquecer disso. A gente tem que lembrar que aqui na América a gente tem muitos intelectuais que têm teorias que combinam muito mais com a nossa essência do que essa teoria europeia. Essa teoria europeia que vá para aquele lugar, quem lembrou da palavra cometa na mente, porque a gente não precisa dela. Ela não faz diferença para nós. A gente entende o mundo a partir do que a gente se identifica, a partir do que a gente acredita, a partir do que move, a partir daquilo que faz o nosso coração bater. Se o nosso coração está batendo enquanto a gente está falando sobre um assunto, que você sente o seu coração batendo, que você sente o seu sangue correndo, você pode ter certeza que você está coberto de razão, que você está no caminho certo. É a partir desse movimento de ir, apesar do medo, igual eu fiz hoje, vim apesar do medo, apesar de estar com a mão gelada, apesar de estar com a barriga cheia de borboleta, a gente tem que vir, apesar do medo, falar e se tornar exemplo para outras pessoas continuarem a fazer esse movimento, de virem apesar do medo e usarem a sua ancestralidade e usar a sua oralidade. Não se esqueçam, a memória oral, ela é a mais valiosa que a gente tem. Ela sobreviveu e sobrevive e irá sobreviver por muitos e muitos e muitos tempos. E ela não vai ser compreendida pela branquitude, infelizmente. Infelizmente não, né? Porque assim, ai, triste. Mas a gente tem o prazer e o privilégio de contar com isso. A nossa oralidade, a nossa voz, a nossa potência, a nossa ancestralidade. Ocupar todos os espaços e sempre que ocupar, não esquecer de onde você veio,
Quem foram as pessoas que construíram as bases para que você pudesse estar falando daquela forma? Entende? E nós, como futuros professores, não nos esquecermos que a gente constrói também um pedacinho da consciência dos nossos alunos. A gente constrói um pouquinho da autoestima desses alunos. A gente constrói um pouquinho de afeto com esses alunos. Os alunos não são somente alunos. Os alunos, eles são potenciais. Eles são pessoas em crescimento. Você está ali para somar, não para tirar. E é isso. Nossa, a gente, a fala de vocês são muito gratificantes, assim, sabe? E as duas falas me lembrou um filme chamado A Favela Escrita por ela Mesma, que é um documentário como resposta a um grupo de estudantes brancos que entraram na periferia e tentaram mostrar a favela na visão deles. Só que aquilo dali não representava o que realmente a favela era. E aí um outro grupo foi lá e falou, não, a gente vai representar a favela por ela mesma, pelo nosso olhar, trazendo várias coisas, as coisas que acontecem aqui, a nossa visão. E isso eu vejo como um movimento de reafirmação, né? Quando a Nila fala, não, a gente tem que ocupar, a gente, se for preciso até gritar, a gente grita para estar nesse espaço, porque é isso. Porque aqui se dá um espaço de conflito, né? Academia, esse espaço de memória são espaços de conflitos. E para a gente que sempre é representado por eles, né? Pela branquitude e tudo mais, a gente sempre está sendo representado como o subalterno, que foi escravizado, o que aquela visão animalesca do ser escravizado, né? Que veio para o Brasil simplesmente para ser subordinado pelo seu trabalho braçal, né? Eles não levam em consideração que a gente, nossos ancestrais, foram escravizados intelectualmente também. Muitos negros foram autodidatas, chegavam aqui tendo vários conhecimentos arquitetônicos. Inclusive, a gente tem um caso do Chico Rei, né, que ele tinha conhecimento, ele e o povoado dele, tinha conhecimento de extração de minério, por isso que é trazido para cá, mas a história ela não é contada, porque eles só querem nos representar como um povo subordinado, que foi escravizado e que muitas das vezes nem resistiu. E quando resistiu, sempre resistiu de forma violenta. E não, teve resistência também de outras formas, que não foi só a violenta, né? Teve a resistência escrita, teve pela música, teve pelo canto, teve pela dança, teve várias outras formas de resistência que, infelizmente, eles não mostram, né? Porque também tem um jogo político para eles fazerem isso. Marina, na sua fala, a Karina... Calma aí. A Carolina Gomes perguntou qual o nome do documentário que você tinha citado. Então, Caroline, o documentário que eu estou citando, ele chama The Queen. Eu vou colocar aqui, e aí vocês colocam aí, por favor. Ele fala sobre esses leilões que aconteciam nos bailes de gala de Nova York, ali na década de 60, 60, 70 ainda acontece, mas que o principal ingrediente dessa festa eram os leilões que aconteciam, que eram sempre de mulheres trans, e elas tinham que vender esse jeito branco de ser, apesar de que quase todas elas eram negras e latinas. Então, era uma forma de aniquilar a ancestralidade dessas mulheres. Então, eu acho que é um documentário muito legal. E outro documentário que eu indico para você entender um pouquinho melhor sobre a cultura Ballroom, mas eu indico que você assista de modo crítico, é o Paris is Burning, que ele fala sobre o que move a cultura Ballroom, que é a prostituição, que é esses corpos que são excludentes da sociedade, mas que eles têm um único valor, o sexual. Então, a cultura Ballroom, ela vem para apoiar essas pessoas, ela vem para criar famílias para essas pessoas e reestruturar essas tradições que a gente tem, como a instituição da família, a instituição do casamento, a instituição do que significa se portar dentro de uma sociedade. E a cultura Ballroom vem para ensinar para esses jovens que são abandonados pelos pais, pelas mães, que eles não estão perdidos, que essa rede de apoio existe,
E ela vai sobreviver, assim como ela sobrevive até hoje. E é isso. A Caroline, perdão, eu tinha falado com a Carolina antes, né? Mas a Caroline, ela fez uma outra pergunta também. Ela perguntou se os campos de pesquisa, né, que você desenvolve também pode ser desenvolvido no campo da licenciatura também. No meu caso, com certeza, porque entender como funciona o corpo e como que a corporalidade, a expressão corporal é importante para a inserção dessa pessoa dentro dos meios sociais, é literalmente de transformar a pessoa. Eu tive uma construção pessoal e acadêmica toda voltada para a arte, toda voltada para entender o mundo a partir do que é belo, de como eu posso expressar os meus sentimentos, de como eu posso expressar essa minha especificidade de ver o mundo e de construir o mundo a partir do que eu enxergo, e a partir do que eu sinto e do que me move, do que faz o meu corpo sentir. Isso dentro de... Ou foi mal, perdão. Não, continua, por favor, eu que Eu esqueci que ela perguntou para o âmbito da licenciatura, mas é que você traz essa corporalidade para o meio da educação, eu acredito que é uma das melhores formas para o aluno compreender o assunto e realmente fixar aquele assunto, para que ele consiga ter a sua própria síntese, não que ele decore o que você está tentando passar, mas que ele compreenda e sintetize da forma dele o conhecimento que você passou para ele. Entende? Eu acho que nada mais natural do que o nosso corpo, do que o nosso movimento, do que a nossa expressão. É isso. Pode ir, Mila. Não, eu queria lembrar que no meu caso, por exemplo, que eu estudo essa questão do patrimônio cultural, todas as escolas visitam patrimônios nas cidades em que elas estão, né? Visitam museus, inclusive. Até recentemente, só se mudou assim de ontem para hoje. A maioria do público de museus é de escola, estudantes de escolas públicas, né? Então, é interessante tá discutindo, né? Se você vai o pessoal da sua sala, com seus estudantes, conhecer um museu, né? Que eles conheçam, né? De uma forma crítica, né? E que voltem com perguntas, né? E que deixem perguntas no museu, né? Então é interessante, se você trabalha identidade, se você trabalha pertencimento, né? Ao patrimônio, né? Aquilo que o patrimônio cultural representa, você também precisa trabalhar a questão do pertencimento ancestral. É um processo civilizatório de negros nesse lugar. E ele não é opressor. Ele acontece, inclusive, em diálogo com indígenas, né? Então, isso é importante. Sim. Tem outra pergunta também do Vitor Policarpo, que ele faz a seguinte pergunta. No centro da cidade de Mariana há um pelourinho, no meio das ruas das igrejas e na frente da Câmara Municipal, que também funcionou como cadeia. Como esse patrimônio branco traça ou não no lugar do negro? Posso? Pode, Esse fica à vontade. patrimônio... É legal, Vitor, você chamar isso de patrimônio branco, porque, na verdade, pelourinho, açoite, gargalheira, corrente, isso é representação não do senhor dos escravos, né? Mas é daquele que usava os recursos, inclusive a violência, para manter escravizadas pessoas, né? Então, ele existe e ele tem que ser reconhecido como isso, né? Se um guia que está levando um grupo para Mariana chega diante desse pelourinho e diz: aqui temos a representação da violência do sistema,
né, escravagista aqui nessa cidade, né? Perdurou isso aqui, né? Vocês não imaginam, né, o quanto esse sistema era violento, né? Aqui, por exemplo, em frente aqui, ó, tem esse arquivo que, na verdade, funcionou como câmara, mas era também cadeia. E a maioria das pessoas ali eram pessoas, né, supliciadas por por essa violência das pessoas brancas contra as pessoas negras. Isso acontecia, né? É essa história que precisa ser contada, né? E aí vale também aquela coisa das instituições. Eu estou vendo pessoas ali olhando aquilo, né? Se as pessoas são brancas, elas precisam saber que aquilo é a representação delas. E se as pessoas são negras, elas precisam saber que não é a representação da ancestralidade delas. A gente tem mais uma questão, Nila, que é da Sidneia, que ela coloca assim: se Antônio Francisco Lisboa, que será celebrado no próximo dia 18/11, fosse branco, será que seria chamado de Aleijadinho? Obrigado, Sidneia. Ainda bem que você lembrou. Era um mestre, né? É um mestre. E é interessante porque ele foi recuperado, na verdade, é um mestre cuja história é cheia de contradições, né? E ele foi recuperado pelo SFAM, né? Foi o SFAM que buscou esse mestre, disse o nome dele, disse o nome do pai dele, não disse o nome da mãe dele, né? Mas, assim, logo que diz o nome dele, né? E acaba de falar isso, Lisboa, do nome dele, diz que ele é aleijado, né? Isso é uma referência à questão de que o SFAM sempre quis colocar, né? Que ele se filiava nessa ideia de que o Brasil era mestiço, mas se continuasse mestiçando muito, se os brancos continuassem mestiçando muito, ia acabar esse negócio de negro, ia acabar esse negócio de indígena, ia ficar todo mundo branco. As pessoas acreditavam nisso, gente. O patrimônio foi construído em cima disso. Não foi construído em cima da diversidade, que aquele mulato lá disse que o Brasil era diverso, etc. Não é isso? Foi um mulato que falou, esse Brasil são muitos. Ele chamava Mário de Andrade. Um mulato, né? Então, mas um mulato que usava pó de arroz não era tão clarinho assim, né? Então, é isso que a gente precisa tá pensando. Se é lógico que se ele fosse branco, ele não seria chamado de Aleijadinho, mas eles teriam recuperado um outro, né? E teriam até dito que ele era aleijado também, entendeu? Porque era preciso trazer, porque não dá para negar, gente. Francisco Campos, nessa época, década de 40, ele discursava fora do país, e Rodrigo Melo Franco também discursava fora do país, e dizia disso, não, nós temos que tirar essa mancha negra da nossa história. Foi tão mal para os negros, não. Eles queriam tirar a mancha da população, a maioria da população era negra, a maioria da população é negra. Então é lógico que se não fosse ele, se ele fosse branco, seria outra pessoa, que teria ou um aleijão ou qualquer outra coisa, Sidney. Não seria perfeito. É muito interessante que você falou, porque sempre tem que ter alguma coisa, né, para colocar atrás. Olha, ela fala bem, mas ela é cotista. Quando eu entrei na faculdade, as pessoas sempre ficavam para mim assim: nossa, mas você entrou com cota? Sabe? Sempre tem que ter alguma coisa para eles colocarem como se fosse para invisibilizar. Ah, você conseguiu entrar porque você é cotista. Ah, você faz isso porque é aquilo, entendeu? Sempre tem que ter alguma coisa no discurso para colocar a gente como menor. Isso é muito presente, assim, na academia. Então, eu acho que esse encontro é muito importante, porque também é um local de acolhimento, para a gente sentir que nós não somos vozes sozinhas, sabe?
existem várias pessoas aqui com a gente, e para mim, assim, está sendo sensacional ouvir vocês. Sim, Duda, é importante a gente falar também que, como a Marina ressaltou na fala dela, né? A gente faz. Se a gente está aqui hoje, a gente carrega todo um legado, toda uma história, toda uma memória. Para a gente estar aqui hoje, muita pessoa lutou e muita pessoa luta. E a gente está aqui lutando também, ocupando nosso espaço e trazendo a nossa história pelos nossos corpos. E reafirmando ela, né, intelectualmente, já que esse espaço nos foi negado. Né? Não é que nunca fomos intelectuais, nos foi negado esse espaço. Caminhando para o final, eu gostaria de saber se a Nila ou a Marina queria falar mais alguma coisa para a gente estar fechando esse evento de hoje. Pode falar primeiro, Nila. Eu quero agradecer, né? Muito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Né? É um prazer conversar com quem tem consciência de quem é e de onde veio. Né? É só dizer que estou extasiada. Assim. Foi um prazer conversar com vocês, meninas lindas, maravilhosas. Né? E eu espero que a trajetória de vocês seja assim retumbante, porque né, do modo que está aparecendo aqui nesse evento como um todo e nesse dia em particular, né, vai ser retumbante mesmo. Muito obrigada, sou grata. Peraí, gente, fiquei levemente atordoada. Atordoada, não tô nem sabendo falar mais. Neila, eu te amo demais. Você é a minha. Eu sou inspirada por você desde o meu primeiro período, de verdade. Porque você falou no meu projeto e desde aquele momento eu entendi que eu precisava mudar um pouco. Foi uma mudança devagar, dentro da minha capacidade, mas você me inspirou a criar um espaço de acolhimento e entender que eu podia acolher outras pessoas, porque eu fui acolhida pelas suas palavras. Muito obrigada. Ai, eu chorando de novo, gente. Credo! Ui! Mas eu tenho muito para agradecer ainda. Eu queria agradecer principalmente a Vitor, a Brunelli e Maria Eduarda por disporem de tanto tempo para mim e de criarem espaços que eu possa superar o meu medo e falar. E compartilhar que eu não estou errada de pensar e que eu não estou errada de querer construir um espaço com pessoas que eu admiro e que eu adoro e que, depender de mim, seremos companheiros por toda a caminhada. É muito bom caminhar do lado de vocês. Obrigada por tirarem um pouquinho da minha solidão nesse meio acadêmico. Obrigada. Eu agradeço também. Esse espaço aqui é tão bom, é de aprendizado, é de acolhimento, é de inspiração também, é saber que a gente não está sozinho e que a gente está a gente está junto nessa luta, né? Eu só tenho a agradecer também por todo mundo que está aqui, por quem está por trás também, que faz parte esse projeto, que é tão lindo e é tão acolhedor, assim. Eu agradeço muito porque a gente tem uma equipe muito acolhedora, assim, que se propõe a abrir um espaço de debate e trazer várias questões que antes já existiam antes, mas que infelizmente são silenciadas. E eu só tenho a agradecer mesmo, gente. Muito obrigada por tudo. Eu só queria dar um recado, gente. Amanhã, não esquece, vamos ter outro dia. Vamos falar um pouquinho sobre a presença negra nos espaços urbanos. Vai ser Boca de Estardalhaço, vai estar aqui a Janete, Rosimar Fonseca, vai estar a Iane Maia, minha amiga. Todas elas maravilhosas, potências, assim. Vocês não têm noção, vai ser uma boca de estardalhaço. Olha, outra expressão para vocês aprenderem, boca de estardalhaço, adjetivo de intensidade. Não sei se está certo. Se alguém for de letras aí,
Deixa nos comentários, por favor, me ajude. Mas eu adorei falar que era um adjetivo de diversidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo. A gravação desse evento vai ficar disponível no YouTube. Então, caso alguém queira rever o evento ou usar o evento para algum projeto futuro, vai estar aqui disponível. Eu acredito que é isso, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de todos e todas e todes. E amanhã tem mais, né, gente, com a Marina de novo. A gente vai ter muita galera boa, vai ter muita gente preta por aqui falando para a gente, o que é muito importante, né? Tendo esse lugar para ser um lugar mesmo, não um lugar para a gente. Muito obrigada mesmo pela participação de todo mundo. E sigam a gente nas redes sociais, gente. Muito obrigada.